tudo bem? Sérgio Gabrielli foi diretor financeiro e depois, por 7 anos, presidente da Petrobras. Foi o presidente que ficou mais tempo no cargo. Ao sair, grandes jornais brasileiros o atacaram de várias formas. Por exemplo, disseram que ele aparelhou a Petrobras com quadros do PT. Disseram que ele foi leniente com o atraso de principais obras da empresa, como a refinaria Abreu e Lima em Pernambuco e o complexo petroquímico do Rio de Janeiro, o Comperj. Como não conseguiu botar as refinarias para funcionar a tempo, vai esse raciocínio, o Brasil teve que importar combustível. Gabrielli também foi acusado de provocar uma queda dramática no valor de mercado da Petrobras, o que se chamou então de um tombo de 50%. Hoje, Sérgio Gabrielli é secretário de Planejamento do Estado da Bahia e participa do esforço de manter a economia do Nordeste crescendo mais do que a economia do Brasil. Nós vamos conversar com o Sérgio Gabrielli, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Tudo bem? Prazer meu, Paulo. Doutor Gabrielli, em primeiro lugar, eu gostaria de fazer umas considerações sobre essa notícia que acabou de sair sobre esse suposto tombo que o senhor provocou na Petrobras. Deve ter sido um tombo de barulho relevante, acentuado, que é o fato de que a Petrobras acaba de captar o equivalente a 3,3 bilhões de dólares em emissões de bônus no exterior, captados em euros e libras. Portanto, essa empresa está grandemente afetada em sua credibilidade. Não, eu acho o contrário. Quer dizer, o que observa-se nessa operação que a Petrobras acaba de fechar, ontem divulgou um fato relevante sobre o assunto, é que, e hoje os jornais estão dizendo isso, é que a demanda pelos títulos da Petrobras foi muito maior do que a oferta da Petrobras. Isso significa que o mercado está muito ávido de comprar títulos da Petrobras para, no longo prazo, financiar a empresa. Além disso, as taxas de juros pagas, né, o chamado rendimento dos títulos é extremamente baixo, exatamente, extremamente bem competitivo, o que demonstra uma grande uma atratividade. Juros de 3,25%. Exatamente. Grande atratividade para a companhia dos interesses dos interessados em investir internacionalmente. O senhor fez a maior capitalização já da história do capitalismo na Bolsa, que foi uma operação a nossa capitalização foi de 72 bilhões de dólares. É uma coisa extraordinariamente alta. Sem precedente em nenhum país do mundo, em nenhuma empresa do mundo, na história do capitalismo, fez uma capitalização tão grande. Essa capitalização é diferente do que foi hoje, né? A capitalização foi venda de ações. Agora está sendo venda de bônus, que são dívidas da companhia. A capitalização é uma compra de ações pelos acionistas numa perspectiva de longo prazo. Claro. Agora é interessante perceber que se você compara todas as grandes empresas de petróleo do mundo, até 2008 houve um aumento do preço do petróleo e veio a crise. Quando vem a crise, isso afeta o conjunto das empresas, claro, incluindo a Petrobras. É claro que como a Petrobras cresceu muito, também ela cai mais. Claro. Acredito que não tem nenhuma responsabilização individual para esse fenômeno. Esse fenômeno é resultado da crise financeira que aconteceu depois do Lehman Brothers e que afetou todas as bolsas do mundo. E a Petrobras foi uma das empresas muito afetada por essa crise. Se o nosso espectador entende, o senhor então está respondendo à acusação de que o senhor teria sido responsável por uma queda do valor de mercado da empresa. Com certeza. Eu acho que essa acusação é completamente equivocada. É uma acusação absolutamente ridícula do ponto de vista técnico, inclusive, porque não há possibilidade de um CEO viabilizar uma coisa dessa. E reflete, é possível fazer qualquer tipo de análise comparando no período de 2008 e 2009. O preço do petróleo cai de 147% em junho de 2008 para 33 dólares em dezembro de 2008. Então, essa queda do preço do petróleo afeta o preço das ações das empresas. De todas as empresas petrolíferas. Exatamente. E com relação ao fato de o senhor ter aparelhado a Petrobras com o PT, o senhor botou o PT lá dentro da Petrobras? Bom, primeiro eu não mudei nenhum dos diretores. Quer dizer, a diretoria, durante o tempo que eu fui presidente da Petrobras e do tempo que o Zé Eduardo foi presidente, portanto, nos últimos 9 anos... O Zé Eduardo Dutra, que foi quem o precedeu. Foi antes de mim. A diretoria da Petrobras teve muito poucas mudanças, né? Nós tivemos a mudança de um diretor de refino, tivemos a mudança do diretor de gás e energia e tivemos a mudança do diretor de internacional. Em 9 anos. Sim, e o diretor financeiro, já que o senhor deixou a Não, mas aí eu substituí o diretor financeiro, quer dizer, é evidente, mas o que acontece interessante é que toda a diretoria da Petrobras
ela era constituída de técnicos da empresa. Eu era o único de fora, Zé Eduardo era o único de fora. Né? Tínhamos também o do Sal, na época ele era diretor de gás, de fora. Mas hoje a diretoria da Petrobras, e no tempo que eu estava como presidente, a diretoria era toda de quadros de mais de 25, 30 anos da companhia. Não tem ninguém de fora da companhia, a não ser eu próprio que venho da universidade. Tá. Outra pergunta também é recorrente e deriva dessa visão que algumas pessoas têm da Petrobras, que é o fato de que houve um atraso na produção de algumas refinarias internamente, e isso provocou uma compra desnecessária de petróleo importado. Olha, o que acontece é o seguinte, o mercado brasileiro de combustíveis, de 1998 até 2006, 2007, até 2006 com certeza, era um mercado estagnado, não havia crescimento. A Petrobras era uma empresa exportadora de gasolina, produzia mais gasolina do que tinha no mercado interno. Sim. E o mercado diesel também não crescia muito. Isso derivava do fato de que a economia brasileira ficou parada há muito tempo. Exatamente, porque derivava do fato exatamente da política de estabilização do período anterior do presidente Fernando Henrique Cardoso, e que isso fez com que o mercado de consumo de derivados no Brasil fosse estagnado. Durante mais de 10 anos não houve crescimento do mercado de consumo. A partir de 2005, 2004, 2005, se observa claramente uma mudança de trajetória. E a Petrobras, a partir de 2004, 2005, já nos planos de investimento de 2004, 2005, já começa a falar em expansão da capacidade de refino interna no Brasil. Agora, uma refinaria leva 4, 5, 6 anos para ser construída. Além do mais, a última refinaria construída no Brasil foi em 1980. Foi a refinaria da Regap. Então, o que a Petrobras fez nesse período todo, de 1980 até 2004, 2005, foi, através de intervenções dentro das refinarias existentes, diminuir os estrangulamentos e permitir uma expansão da capacidade de produção com os equipamentos existentes. No entanto, era impossível continuar crescendo dessa forma. Havia necessidade de construir novas refinarias. Então, no plano estratégico da Petrobras, a partir de 2005, 2006, você tem a refinaria Abreu e Lima, lá em Pernambuco, tem a refinaria Premium, no Prêmio 1 no Maranhão, a Prêmio 2 no Rio Grande do Norte, tem a refinaria Clara Camarão no Rio Grande do Norte, tem a Prêmio 2 no Ceará. E tem o Compeg no Rio de Janeiro, que são projetos de longo prazo que vão levar aí 8, 10 anos sendo construídos e estão em pleno andamento nesse momento. Claro que tem alguns atrasos, inclusive porque sair de não fazer nada para fazer alguma coisa leva um período de adaptação e de aprendizado. E no caso da Abreu e Lima, houve uma dificuldade no financiamento, inclusive por causa da dificuldade da própria Venezuela, que é a nossa sócia no empreendimento. Eu não acredito que esse seja o principal problema que levou ao atraso. Eu acho que o principal problema não foi o financiamento, porque objetivamente a Petrobras tomou um empréstimo do BNDES, com isso viabilizou a demarragem do projeto, mas o problema foi que, essencialmente, nós estávamos num processo de aprendizado mesmo. Quer dizer, o projeto foi inicialmente muito customizado, não foi um projeto, digamos, de prateleira. Então, isso foi um erro. Quer dizer, a refinaria Prêmio 1 e Prêmio 2 elas voltam a ser refinarias mais de prateleira, portanto, mais padronizadas e menos customizadas e menos feitas sob encomenda. Claro. E isso faz com que se acelerem os grandes investimentos. Por outro lado, você tem a saída do período de estagnação no Brasil para o crescimento brasileiro, isso não é só com a Petrobras, fez uma certa, digamos, assimetria entre os mecanismos de controle e os mecanismos de execução. Você hoje tem muito mais regras e capacitação nas funções de controle da ação do Estado do que na execução. Então, um engenheiro que é coordenador de um projeto ganha menos do que o auditor que fiscaliza o próprio projeto. Então, o fiscalizador ganha mais do que o engenheiro e o sistema legislativo, o sistema regulatório brasileiro, ele é muito mais viesado para a regulação do que para a promoção do desenvolvimento. É um processo de aprendizado institucional que ocorreu. E não é só na área do petróleo? E não é só na área do petróleo. Isso acontece em todas as áreas, que é a retomada do crescimento, que as dores do crescimento provocam esse tipo de coisa. Nós entrevistamos recentemente a ministra do Planejamento, a ministra Miriam Belchior, que falou exatamente que o Estado brasileiro parecia aparelhado para não fazer obra. Exatamente. Tantos eram os obstáculos burocráticos que havia. Exatamente. Licenciamento ambiental, o problema de definição de regras de licitação, tem um conjunto de regras que são inibidoras do crescimento. Claro. Agora, tem um outro aspecto que eu gostaria de mencionar na sua gestão, nos 7 anos de sua presidência,
que é o fato que foi na sua presidência que se realizou uma circunstância aparentemente histórica, eu espero que o senhor nos ajude a entender o impacto disso, que foi o fato de que o Brasil, com a descoberta do pré-sal, que ocorreu na sua gestão, foi possível montar um esquema de exploração do pré-sal pelo regime de partilha contra o regime de concessão que prevaleceu no governo Fernando Henrique. Qual é a vantagem disso? O que é que o Brasil ganhou com isso? Olha, o regime de concessão é um regime que pode ser considerado um bom regime para áreas em que você não tem muito conhecimento geológico da área, ou seja, áreas de alto risco exploratório. A indústria do petróleo é uma indústria que tem uma fase exploratória que você precisa encontrar o petróleo. Claro. E o encontrar o petróleo, ele exige você ter riscos, tomar riscos, porque um poço, por exemplo, o primeiro poço do pré-sal custou 240 milhões de dólares. Se fosse seco, era prejuízo direto. Claro. Tá certo? Então, você toma decisões sob incerteza, baseado no seu conhecimento da área. Então, o que acontece? Com o regime da concessão, o Estado se apropria da percepção que o fornecedor, que o operador do sistema tem do que é o ganho futuro dele. E paga um bônus para poder, o fornecedor no leilão, ele paga ao governo um determinado bônus que equivale mais ou menos à percepção que ele tem do ganho que ele pode ter, claro, considerando o acerto da atividade exploratória. Sim. Então, com isso, você trabalha com o bônus antecipando o ganho futuro esperado pelo fornecedor. O que aconteceu com o pré-sal? A atividade exploratória no pré-sal diminuiu enormemente o risco exploratório. Então, a média de risco é de cada 10 poços perfurados, você encontra petróleo em 2. Aqui no pré-sal, de cada 10, você encontrou petróleo em 8. Então, consequentemente, o risco exploratório era muito menor. Então, furou, achou petróleo. Evidentemente, você tem dois que não acham. Tá certo? O que aconteceu? Então, o governo brasileiro, e eu participei disso na comissão coordenada pela ministra, na época, ministra Dilma e ministro Lobão, resolveu apresentar ao Congresso Nacional uma nova forma de contrato, que é comum no mundo. Para as áreas com pouco risco exploratório, você faz um pagamento ao governo de forma diferente. O que significa um novo pagamento? Você partilha o lucro. Ou seja, e daí o regime de partilha. Aí o regime de partilha. À medida que você descobrir, você vai partilhar o lucro com o governo. Com isso, você aumenta a arrecadação do governo, claro, se tiver sucesso. Tá certo? Por outro lado, o governo também fez um mecanismo de apropriar esse ganho e tirar esse ganho do orçamento regular do Estado e colocar num fundo voltado para investimentos que vão melhorar a vida do futuro, claro, vão melhorar a vida dos nossos filhos e nossos netos. Ou seja, esse recurso vai ser aplicado em educação, vai ser aplicado em ciência e tecnologia, em cultura, em um conjunto de ações que vão permitir que as gerações futuras se aproveitem desse ganho de hoje. Do petróleo. Então, isso é o segundo elemento importante que foi criado no regime de partilha. O terceiro mecanismo interessante, importante, foi criado, é a situação de que a Petrobras, que é hoje quem mais conhece o pré-sal, que é hoje a empresa que tem mais equipamento no pré-sal, ela ficou como operadora única do sistema. Então, ao ser operadora única, ela vai ter que investir no mínimo 30% em todas as áreas da partilha de produção e vai compartilhar o lucro da atividade com o governo, da mesma maneira que todas as empresas vão concorrer. Então, mas o fato da Petrobras ser operadora única, você aumenta a eficiência da gestão da exploração do pré-sal, o fato da Petrobras ser operadora única permite que o acúmulo da informação seja consolidada dentro da empresa e, portanto, permita que ela continue evoluindo tecnologicamente. E você permite também, dada a circunstância do Brasil, que você implemente uma política de conteúdo nacional importante para estimular a indústria nacional fornecedora de bens e serviços para o petróleo, para diminuir o risco da doença holandesa. Para diminuir o risco de que o petróleo seja o único setor que cresce, que pode acontecer em alguns setores. Para concluir esse nosso primeiro bloco, sem querer usar de nenhuma retórica, nós podemos dizer que esse regime de partilha do pré-sal foi, de certa forma, uma maneira política de a sociedade brasileira readquirir o controle sobre
essa riqueza que é o petróleo brasileiro. Na verdade, ele incorpora todos os ganhos futuros para o Estado. Né? Ele permite que você, tendo ganhos futuros, além do que foi previsto no início, porque a concessão, você prevê o ganho futuro, né? E paga o bônus no início. Com a partilha, não. A partilha, o critério do leilão, o critério do processo licitatório, é a participação do lucro que a empresa fornece ao Estado no futuro. Vamos conhecer uma nova história de sucesso no quadro Eu Cheguei Lá. Hoje vamos contar a história da Cecília Baruel. A Cecília chegou lá. Cecília é formada em Letras e em Tecnologia da Informação. Já trabalhou em grandes empresas no Brasil e na Europa. Com essa experiência profissional, foi dentro de casa, porém, que ela viu a oportunidade de realizar um antigo sonho: montar o próprio negócio. A ideia surgiu quando ela começou a preparar comida orgânica para o cachorrinho de estimação, o Poodle Lenny Kravitz. Xodó da casa, adorou a novidade. Foi aí que Cecília pensou em fazer a alegria dos outros cãezinhos por aí. Ela consultou veterinários e livros de nutrição animal. Em setembro de 2011, surgiu a Organicão. Foi quando Cecília buscou a ajuda que faltava: a ajuda do Sebrae. Eu procurei o Sebrae justamente procurando me profissionalizar como empreendedora. Procurei conhecimento, procurei ajuda, procurei atendimento personalizado e tudo isso eu recebi no Sebrae. A comida orgânica da Organicão é para cães de todos os tamanhos, idades e raças. Tem no sabor carne, frango e um tipo especial para filhotes. A propaganda do boca a boca deu certo e os clientes não param de crescer. A empresa de Cecília se formalizou esse ano e ela já quer mais, muito mais. Eu pretendo, no prazo de, não sei, talvez 1 ano, 2 anos, abrir outras lojas como essa em São Paulo, e o meu modelo de crescimento vai ser, muito provavelmente, através de franquias. Secretário, antes de nós falarmos exatamente sobre a Bahia, eu gostaria de lhe mostrar aqui 3 lâminas da exposição que o ministro Guido Mantega costuma fazer. Uma, ela trata do dinamismo do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, que estão previstos agora para 2012, 48 bilhões de reais. Tem uma segunda lâmina que trata do programa habitacional Minha Casa Minha Vida, que prevê 36 bilhões de reais até 2014. Eu não sei quanto disso vai para a Bahia, o senhor pode nos dizer depois. E, finalmente, esse quadro aqui, que faz parte da exposição do ministro da Fazenda, que é sobre o programa de investimentos da Petrobras, que garante a robustez do investimento do próprio Brasil. Qual é o papel, se o senhor pudesse nos dar uma ideia para o nosso espectador, do tamanho da Petrobras, dos gastos da Petrobras, das encomendas da Petrobras no Parque Industrial Brasileiro, sobre o conjunto da economia brasileira? Olha, o plano de investimento da Petrobras, ele é um plano portentoso, ele talvez seja o maior plano de investimento de qualquer empresa do mundo. 236 bilhões de dólares em 5 anos. 236 bilhões de dólares. Em 5 anos é um plano que é gigantesco. Mas qual é o grande impacto que ele tem? O grande impacto que ele tem é que uma maior parte desses recursos ele vai ser gasto no Brasil. Quanto mais ou menos? Ou seja, o conteúdo nacional deve ser mais ou menos 65% do que é comprado no Brasil. É claro que aí tem um investimento no exterior, que deve ser em torno de 6% a 8% desse investimento, mas com os 90 e tantos por cento que são no investimento no Brasil, 65% é conteúdo nacional. É compra de empresas localizadas no Brasil. Isso tem um impacto, na época que eu estava na presidência, a avaliação que nós fazíamos é que isso envolvia cerca de 1 milhão de postos de trabalho por ano associado a essas compras da Petrobras para investimento no país. Vamos carregar agora isso um pouco para a Bahia. O que a Petrobras faz na Bahia desse 1 milhão de postos de trabalho ano? O que leva para a Bahia? A Petrobras na Bahia ela é essencialmente uma empresa refinadora. Ela tem a 3ª maior refinaria do Brasil, que é a refinaria Landulfo Alves. Ela tem hoje uma atividade produtora em terra
que é uma atividade de campos mais maduros, que estão, alguns deles, em período de recuperação, de crescimento de produção, mas são campos mais antigos e, portanto, tendem a ter um declínio natural da produção. A Petrobras hoje está construindo um terminal de regasificação na Baía de Todos os Santos, que vai ser capaz de transportar metade do gás que é transportado da Bolívia para cá. Tá certo? A capacidade do Brasil-Bolívia, do gasoduto Brasil-Bolívia, é de 30 milhões de metros cúbicos. Esse terminal que está sendo construído na Bahia é um terminal de 14 milhões de metros cúbicos dia. Portanto, tem um potencial de GNL, não é de gás, não é de gás, não é de gás de gasoduto, é gás natural liquefeito. E, portanto, esse é o grande investimento na Bahia. Há potenciais exploratórios. Nós estamos defendendo que haja, o governo do Estado da Bahia está defendendo que haja uma reabertura de áreas em terra na bacia de Tucano, que é uma bacia que foi envolvida na 8ª rodada da ANP, mas que está com uma litigação judicial ainda. Nós acreditamos que a parte de pré-sal deve ser realmente considerada intocada, mas em terra não tem nenhuma relação com o pré-sal. Mas qual é o grande investimento que a Bahia... O senhor acabou de anunciar... A Bahia está vivendo hoje um grande boom de investimentos. A Bahia tem previsto para os próximos 5 anos 72 bilhões de reais de investimentos. 72 bilhões de reais de investimentos representa mais ou menos 40 e poucos bilhões de dólares nesses próximos 5 anos. 50% desse investimento, Paulo, metade desse investimento vai ser em mineração e energia eólica. Caramba! Hoje, o estado da Bahia é o segundo maior estado em exploração mineral do país. Só perde para Minas Gerais. Minas Gerais. E quais são as riquezas minerais mais importantes da Bahia? Lá você vai tem grandes reservatórios de ferro, manganês, tem alguns minerais chamados terras raras, são minerais especiais, tá certo? Então tem um potencial muito grande de expansão mineral no estado. Por outro lado, do ponto de vista eólico, nós temos hoje o maior parque eólico da América Latina. Já foi inaugurado 2 desses parques. Nós temos 1,5 mil megawatts de geração elétrica em parques eólicos na região do semiárido, que tem o melhor canal de ventos do país e que, portanto, vai permitir que a Bahia se torne o maior produtor brasileiro de energia eólica. Não na costa, mas no interior. Numa região que é uma região pobre, que é uma região com pouca densidade econômica. Claro. Então, isso são 2 investimentos importantes. E aquela ferrovia Oeste-Leste? Esses são investimentos privados. Aí tem os investimentos privados. Esses aí são todos investimentos privados. Inclusive esse parque eólico? Inclusive os parques eólicos. São todos investimentos privados. Aí nós temos, além desses 72 bilhões de reais de investimentos privados, nós temos um pacote mais ou menos de 15 a 17 bilhões de reais de investimentos públicos. Aí envolvemos a ferrovia Oeste-Leste, envolvemos o Porto Sul, envolvemos... Porto Sul fica em Ilhéus, perto de Ilhéus. Ou seja, a Oeste-Leste sai de Tocantins, vem até... De Tocantins até Ilhéus. Até Ilhéus, Encontra a Gabriela. Isso. E aí... e aí vai para o mundo. Eu fiz um pleito no meu blog, eu não sei se o senhor conhece, o Conversa Fiada, é de que essa ferrovia Oeste-Leste se chamasse a ferrovia da Gabriela. Pode ser. Não é uma boa ideia? É uma boa ideia, mas é um pouco mais abaixo. Ela é mais eu sou do oeste da região do Cacau. Mas passa pela região do Cacau também, chegando em Ilhéus. Essa ferrovia já está mal. 3 trechos dela estão em construção, plena construção. 3 trechos estão ainda com problema de licenciamento ambiental. Ambiental, de novo. Tá certo? De novo, com problemas ambientais. Mas 3 trechos já estão em plena construção. Além disso, você tem... Quer dizer que então 72 com 20, nós estamos falando de quase 100 bilhões... 100 bilhões de investimento para 100 bilhões de reais em 5 anos. Caramba, qual é o outro estado do Nordeste que tem esse volume de investimento? Eu acho que Pernambuco talvez tenha um investimento desse, muito público, né? Muito investimento público. Sim. Aqui a maior parte do investimento é privado. Privado. Tá certo? Então nós estamos vivendo hoje um fenômeno muito interessante, Paulo. O Nordeste, o Centro-Oeste e o Norte são as regiões que mais crescem no Brasil. E isso faz com que o crescimento agora do primeiro semestre da Bahia, por exemplo, enquanto o Brasil cresceu, o PIB brasileiro cresceu 0,6%, a Bahia cresceu 3,6%. De onde? Principalmente do comércio, principalmente dos serviços e principalmente da construção civil. Construção Por que isso? Porque tem uma injeção de renda e uma diminuição da desigualdade
e um aumento do consumo interno que está provocando esse dinamismo, especialmente nas cidades médias e pequenas. O senhor deve ter visto que o Marcelo Neri, que é o novo presidente do IPEA, acabou de divulgar dados sobre a queda dramática e espetacular da desigualdade de renda no Brasil. Então, a redução da desigualdade, a diminuição da pobreza e a diversificação desse impacto no espaço, né? O interior, as cidades pequenas e médias têm uma dinamismo muito grande, tem provocado a sustentação. A construção civil na Bahia cresce a mais de 10% há 4 anos. O comércio varejista agora, no primeiro semestre de 2012, cresceu 10,6%. Os serviços estão crescendo 9,6%. É taxas chinesas de crescimento. A Bahia é uma China? Não é só a Bahia. É Bahia, e o Nordeste? O Nordeste, em geral, está tendo isso. É claro que está começando de uma base menor, então a taxa de crescimento é maior. Claro, mas o fato é que isso reflete uma mudança de padrão de crescimento. Nós estamos falando um crescimento fortemente baseado no mercado interno, que é resultado da distribuição de renda do programa Bolsa Família. Isso. Do programa... A Bahia é uma grande beneficiária do Bolsa Família. Extremamente beneficiária. Hoje, nossa estimativa é que entre 4 e 5 bilhões de reais por ano entram diretamente no bolso das famílias na Bahia, através dos programas da Bolsa Família, Brasil Salário Sem Miséria, Mínimo, Salário Brasil Sem Mínimo. Miséria, 4 bi ano? 4 bi ano. Caramba. Então, isso cria um mercado interno extraordinário. Claro. É claro que o cara toma uma cachaçinha de vez em quando, sim, também mas é isso normal, faz bem, faz parte. Não é? Um acarajézinho, uma caipirinha, né? Claro. Agora, secretário, o senhor vai ter uma competição interessante com o Pernambuco e com o Ceará. Eu ouvi de um grande político cearense que o presidente Lula é apaixonado por Pernambuco e pelo Eduardo Campos e tratou Pernambuco com um carinho muito especial, que está faltando dinheiro no Ceará. O senhor diria que está faltando dinheiro para a Bahia, não? Não, eu não acho que está faltando dinheiro para a Bahia. Nós estamos vivendo 2 momentos de ciclos diferentes. O que aconteceu em Pernambuco aconteceu na Bahia na década de 50. Foi a implantação de refinaria, a implantação do polo de Camaçari. A Bahia passou por esse processo de urbanização e industrialização na década de 50. Então, Pernambuco está passando agora e o Ceará vai passar daqui a pouco. Claro. Então, são fenômenos que vão acontecer, historicamente, vão acontecer dessa maneira. Evidentemente que o presidente Lula também fez algumas opções em Pernambuco. O coração. Mas ele sempre disse que gosta muito da Bahia, se sente muito bem na Bahia, e ele sempre foi um amigo muito bom da Bahia. Ele é Bahia ou Vitória? Eu não sei se ele é Bahia ou Vitória. Eu sou Ipiranga. O Tancredo Neves, quando perguntavam a ele se ele era Atlético ou Cruzeiro, ele dizia que eu sou América. Eu sou Ipiranga. Tá bom. Mas o Lula é corintiano e não abre mão. Agora, o que vai significar o Nordeste? Como é que a gente olha para frente e vê o Nordeste daqui a pouco com esse crescimento chinês? Eu acho que nós estamos vivendo agora um fenômeno que é extraordinário no Nordeste. O Nordeste não é mais, digamos, uma região que precisa de investimento compensatório para atender os pobrezinhos do Nordeste. Para o crescimento brasileiro, é fundamental que o Nordeste se integre nesse crescimento. E esse crescimento envolve, hoje, um mercado interno crescente, sem dúvida nenhuma, mas isso não é suficiente. O investimento necessário na infraestrutura logística para que haja maior condições de competitividade para a indústria e para as empresas no Nordeste é fundamental. Esse investimento que agora se pensa, o Conselho dos Secretários de Planejamento reuniu a bancada do Nordeste, os secretários do Nordeste fizeram um documento definindo, digamos, um plano de logística para o Nordeste. Acabou de sair o plano da presidenta Dilma Rousseff de ferrovias e rodovias. Exatamente. Os secretários de Planejamento do Nordeste não estão satisfeitos com isso? Não, estão satisfeitos, mas querem mais. É preciso ter mais. Por exemplo, a Bahia quer o quê? Olha, nós precisamos ter uma ferrovia que vá na direção do sudoeste, do noroeste, para integrar o São Francisco à ferrovia. Então, deixa eu entender, é uma ferrovia que sairia de onde? Sai do Porto de Aratu e vai até Sobradinho. Ela integra com a hidrovia do Rio São Francisco, que encontra a FIOL, que é Oeste e Leste. Né? Com esse conjunto de modais, com a duplicação da BR-116, a duplicação da 101, que estão no plano já da presidenta Dilma. Isso faz com que você tenha uma nova forma de integração logística do Estado no Brasil e no Nordeste, porque a Bahia é passagem para o Nordeste. Claro. Então, além disso, você veja o seguinte, nós precisamos analisar os portos do Nordeste.
Os portos do Nordeste estão muito pulverizados. É preciso densificar a cabotagem no Nordeste. O que é densificar para o nosso espectador? Ou seja, o significa que nós precisamos aumentar o número de navios chegando aos portos do Nordeste. Para isso, você tem que fazer, de um lado, melhorar as condições técnicas de movimentação de carga dos portos e, de outro, melhorar o acesso interno de terra até os portos. Entendo. Tá certo? Você precisa de ter ferrovias e rodovias chegando até os portos. Entendo. Com isso, você aumenta a capacidade de utilização dos portos. Você tem uma questão de malha aeroportuária no Nordeste que precisa ser tratada. É um escândalo voar no Nordeste. Em termos dos voos entre as capitais do Nordeste, entre as regiões do Nordeste, é um horror. É um horror. Não precisamos para criar você uma ir política de Natal a Salvador, você tem que ir a Angola. Angola, é mais ou menos Angola, isso. parando no Alasca. Vai Angola, Alasca, aí chega a Salvador. Então, esse tipo de coisa nós precisamos mudar, precisamos melhorar esse tipo de questão. Isso significa, portanto, que nós temos que ter uma política de aviação regional no Nordeste que precisa ser definida. E, por fim, eu diria que nós temos um outro dado que é muito interessante. A logística moderna e a localização econômica moderna exige transmissão de dados. Então, as infovias precisam ser fortalecidas no Nordeste. E você entende disso porque a Petrobras tem uma grande estrada de informação de dados. Então, as infovias são fundamentais para você viabilizar a continuidade desse crescimento nordestino. Entendo. Tá certo? Então, nós precisamos investir no tradicional, logística tradicional, e nessa logística mais moderna. E, por fim, os elétrons. As linhas de transmissão de eletricidade precisam ser melhoradas. Nós tivemos recentemente um problema no fornecimento de energia para o Nordeste. Sim. Tá certo? E precisamos, portanto, melhorar as linhas de transmissão para o Nordeste. Agora, secretário, quer dizer então que eu estou conversando com o candidato a governador da Bahia? Não, você está conversando com o secretário de Planejamento da Bahia. Que torce pelo Ipiranga. Que torce pelo Ipiranga. Tá certo. Mas quais são os seus planos? Bom, nesse momento, eu tenho que cuidar da secretaria, que eu estou trabalhando, certo? Nós estamos acabando de entregar à Assembleia, entregamos ontem à Assembleia Legislativa a proposta orçamentária de 2013. É uma proposta orçamentária extremamente interessante. Essa que prevê gastos de aproximadamente 100 bilhões de reais? Não, esses 100 bilhões é 4 anos. A proposta orçamentária é só de 2013. Só de 2013. Em 2013, nós duplicamos o investimento. Nós aumentamos o investimento 98% em relação a 2012. Aumentamos a dívida também do Estado, ou seja, essa duplicação do investimento é decorrente de um aumento da dívida, porque nós consideramos que as condições financeiras do Estado permitem que ela capte recursos. Tá, e a Bahia está captando recursos a quanto? Bom, aí estamos captando junto ao BNDES, estamos captando recursos junto à Caixa Econômica Federal. Mas está pagando caro ou não? Não, os recursos de investimento de longo prazo no Brasil estão ainda um pouco caros, porque as nossas taxas de juros estão em patamares mais altos, mas são os recursos disponíveis que nós temos nesse momento. A captação externa, nós podemos estar estudando essa possibilidade ainda, mas não temos ainda nenhuma decisão sobre o assunto. Entendo. Agora, o fato é que nós temos um orçamento de 2013 que aumenta em 98% o investimento em relação a 2012. Então, nós vamos ter mais estradas, nós vamos ter mais investimento em saneamento, vamos ter mais investimento em segurança pública, vamos ter mais investimento... E Bolsa Família? E o Bolsa Desculpe, Família... e Minha Casa Minha Vida? Minha Casa Minha Vida são programas federais, isso aí são investimentos estaduais. Só dos estaduais? Só dos estaduais. Então, quer dizer que se o governador Jacques Wagner lhe convidar para ser candidato a governador, o senhor não aceita? Isso eu acho que está muito longe. A eleição de 2014 é muito longe. Nós temos ainda eleição de prefeitos agora. São 417 municípios no estado. A eleição de prefeito polariza muito, digamos assim, a vontade política dos diversos parlamentares e dos diversos partidos e as diversas regiões. E nós estamos vivendo um período extraordinário na eleição baiana nesse momento. Eu acho que o governo do governador Jacques Wagner vai ter, a base do governo do governador Jacques Wagner vai ter uma vitória acachapante nas eleições. No conjunto dos municípios da Bahia? Secretário Sérgio Gabrielli, foi um prazer recebê-lo, muito obrigado. O Entrevista Record fica por aqui, você pode rever esse programa no site da Record News, no portal R7. Boa sorte! Record News, jornalismo 24 horas de plantão.